Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira. Estamos juntos iniciando mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E é sempre muito bom lembrar você que está em casa que a gente gosta bastante em contar com o seu carinho, também com sua audiência. É sempre muito bom quando você está ligadinho aqui no programa Assunto do Dia. Muito bom contar com o seu carinho, com sua audiência. Olha só, hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre economia doméstica. Vamos trazer muitas dicas, várias dicas para você economizar no seu orçamento doméstico. É terça-feira, como você que está em casa já sabe, hoje é dia de receita. Vamos aprender a preparar um bolo mesclado com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir juntos as notícias da internet sobre o tema. Teremos também as vagas de emprego disponíveis para hoje. Daqui a pouquinho vamos lançar a nossa enquete. Para você participar, ligar para a gente, responder aqui a nossa pergunta de hoje e também através da linha interativa você vai ligar para a gente e mandar a sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais. Então fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E o orçamento familiar é o primeiro passo para conquistar a possibilidade de escolher uma boa escola para os filhos, por exemplo, fazer a tão esperada viagem juntos ou realizar muitos outros sonhos. Mas dificilmente essas realizações elas são possíveis quando não há um planejamento. Afinal, sem saber quais são os gastos da sua família, fica impossível medir o quanto poupar para alcançar suas metas. A gente sabe que está cada dia mais difícil equilibrar o orçamento doméstico em um país onde os preços do supermercado no mês anterior já não são mais iguais aos das compras, do mês atual, ou quando também o seu salário ele não tem acompanhado as elevações da economia. E o que é que a gente faz para reduzir tantos gastos e evitar também desperdícios? Teremos respostas com as nossas convidadas. Primeiro eu quero apresentar a primeira convidada que já está aqui no nosso estúdio. Daqui a pouquinho a gente vai começar o nosso bate-papo. A primeira convidada que já está aqui é a Ana Valéria Toscano. Ana Valéria, ela é nutricionista. Daqui a pouquinho ela vai falar muito mais sobre o tema, sobre economia também de alimentos, como reutilizar alguns alimentos. Teremos muitas dicas e orientações daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Mas antes, a gente vai acompanhar uma reportagem de Jéssica Rebeca que resume os vários reajustes dos últimos dias. Confira. Após a greve dos caminhoneiros, vários aumentos começaram a pesar no bolso dos pernambucanos. No mês passado, a Petrobras anunciou um ajuste de 0,99% no diesel e 0,9% na gasolina. A explicação foi a disparada nos preços internacionais, que alcançaram cotações máximas desde 2014. Seguindo os aumentos, o gás de cozinha, que até hoje está sendo bastante procurado, também passou por reajuste por conta da grande procura. Várias pessoas ainda permanecem nas filas em distribuidoras por toda a região metropolitana. Eu fiquei ontem de 2 horas da tarde, 6 da noite, ela deu as fichas e foi embora. Aí chegamos agora de manhã, 7 horas. 35, 34, porque um bujão é do meu filho, o outro é meu. Vou esperar, nem que seja amanhã é o dia, mas vou esperar. Se vou sair daqui com gás, porque eu não aguento mais andar não, tô com as pernas doendo, cansada. Paguei para vir buscar ontem. Ele pegou a ficha, chegou em casa com o bujão seco e o dinheiro. Cadê a ficha? Perdi. Já falei aí com os meninos aí, você espera aí que ele libera seu gás. Estou aguardando para ainda falar com ele que aconteceu assim e ver se ele libera. Consegui chegar às 6 horas da manhã aqui. Aí tinha umas 9 pessoas na minha frente, a 10, aí eu fui conseguir ainda. Vou garantir meu gás para cozinhar, sair da lenha, que é melhor. O que também aumentou foi a energia. Este mês a conta vai vir mais cara devido à ativação da bandeira vermelha no patamar 2. Esse é o nível mais alto das bandeiras tarifárias criadas para compensar a necessidade de ativação das termoelétricas, devido ao baixo nível das hidrelétricas e forçar a população a reduzir o consumo. O valor cobrado nesse patamar equivale a R$ 5,00 a mais para cada 100 kWh consumidos. Mas é preciso ficar atento porque essa cobrança é proporcional, como explica o gestor operacional da CELP. Quando os reservatórios caem,
no nível de água, que é o que está acontecendo agora, o operador nacional ele precisa acionar as termoelétricas que fazem uso de combustível e tem um custo mais caro. Então, desde 2015, a Agência Nacional determinou que na mudança da matriz, o governo então vai trabalhar com esse modelo tarifário. De acordo com a demanda das termoelétricas, esse patamar vai subindo. Então, a gente faz uma relação para tentar facilitar a compreensão para o nosso consumidor, de que a cada 100 kWh ele vai pagar R$ 5,00, mas isso é proporcional. Se ele gastar 50, ele vai gastar metade disso, 150, ele vai gastar mais do que os R$5,00. É um valor proporcional. A partir de qualquer consumo que você tenha, esse valor já vai ser calculado na tarifa. E nem o pãozinho escapou. A Associação da Indústria de Panificação e Confeitaria de Pernambuco, Sindipão, já havia estimado um aumento no preço do pão que seria de 5%. Esse reajuste aconteceria por conta do dólar, que está em alta, e também por conta da crise na Argentina, que é a principal exportadora do trigo para o Brasil. Na verdade, tem muitos fatores interferindo para o aumento. O presidente da associação, João Galdino, descreveu alguns. Como a gente tem praticado isso há muito tempo, desde janeiro a gente tem acumulado uma série de aumentos que as paredes têm absorvido até então. Folha de pagamento, água, gás GLP, que o consumidor doméstico tem sentido, as padarias sentiram do mesmo jeito, uma vez que é o mesmo o gás GLP que a gente usa, é o que a dona de casa usa. Logo após, energia elétrica e agora há pouco trigo, que há 2 meses tem sofrido aumentos sucessivos, que chegaram agora até 40% de reajuste. Os 5% de aumento era a previsão de aumento antes da greve dos caminhoneiros. Agora, a estimativa é de 10% de reajuste no preço do pão. Os consumidores do pão terminam se entristecendo com a notícia do aumento, que deve chegar a todas as padarias nos próximos dias. Fico triste, né? Porque é o pão que todo mundo come pela parte da manhã, à noite, né? É o alimento que as pessoas mais gostam. E a gente fica triste, desapontada com esse aumento tão grande, né? E após todos esses aumentos, a esperança que os brasileiros teriam de um aumento no salário mínimo não foi como esperado, que ultrapassaria o valor de R$1.000. A estimativa é que o mínimo passe a ser R$ 998. Uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, apontou que o salário mínimo ideal para uma família de 4 pessoas seria de R$ 3.696,95. Porém, diante da difícil realidade econômica que enfrentamos, ele está longe de chegar ao bolso do trabalhador. A gente sempre precisa lembrar que o salário mínimo ele não deveria ser a base de remuneração da maioria das pessoas, né? No entanto, nós temos ainda um mercado de trabalho com muita gente sem carteira assinada que recebe sequer o salário mínimo. Então é preciso que a gente conserte um pouco as engrenagens da nossa economia, de modo que ela seja capaz de gerar mais o que a gente chama de produtividade, cada hora trabalhada gerar mais resultado, e com isso a tendência de longo prazo seria de elevação da remuneração média e não apenas da remuneração mínima. Pois bem, é o que a gente espera, né? Boas notícias, né? Expectativa de melhoras para mudar a situação que a gente vive hoje em dia, né? Muita gente, como bem foi lembrado na reportagem, sobrevive, né, com um salário mínimo. No decorrer aqui do nosso programa vamos falar muito mais sobre o assunto, vamos trazer dicas para você economizar no supermercado, na feira livre, também para você economizar dentro da sua casa. Se você sobrevive com um salário mínimo, o que é que você tem feito, né, para dar conta de tantos gastos no decorrer do mês? Daqui a pouquinho vamos trazer muitas outras informações para você que está em casa. Vamos também trazer alguma mensagem, né? Vamos trazer com toda certeza uma mensagem de otimismo para você que está nos acompanhando. A gente não vai falar só que tudo está mais caro, né? E sem mostrar uma solução para isso tudo, né? Para a gente sair desse aperto. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o tema, mas antes, né, a partir de agora a gente quer abrir o espaço do programa para você interagir, para você participar aqui com a gente. Vamos lançar a partir de agora a nossa enquete. A enquete do dia, a pergunta de hoje é a seguinte: você vai ligar para participar aqui conosco para responder a seguinte pergunta. Olha só, a nossa enquete hoje é a seguinte: você está substituindo itens da sua feira para tentar economizar no orçamento doméstico? Sim ou não? Você está fazendo isso, né? Tem essa preocupação em fazer substituições na feira para poder economizar no final do mês? 3424-1547 é a nossa linha interativa,
ela está disponível a partir de agora para você responder sim ou não aqui a nossa pergunta. Também você pode responder através do 3424-1977, também a nossa linha interativa disponível. Você liga, responde a enquete, também manda sua dúvida sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos ler sua pergunta ao vivo. Se você tem acesso à internet, pode entrar na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço na internet. Você pode deixar seu depoimento sobre o tema, sua dúvida. Daqui a pouquinho a gente lê ao vivo aqui no nosso programa. Se você tem um WhatsApp em mãos, também pode já participar do nosso programa, 99209-4819, 99209-4819. Mande aí quantas perguntas você tiver sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. E olha só, quem quer saber como economizar no supermercado não pode deixar de acompanhar as promoções dos principais estabelecimentos que você frequenta ou que você conhece, né, próximo à sua residência. Antes de sair às compras, os especialistas eles orientam sempre: pesquise os preços praticados pelos mercados em que você costuma, né, comprar e opte sempre pelo mais barato. Às vezes vale muito a pena comprar carnes em uma loja e produtos, né, de limpeza, por exemplo, em outra loja. Além disso, permita-se experimentar novas marcas, em vez de ficar apenas, né, preso apenas às tradicionais, que muitas vezes são mais caras e oferecem a mesma qualidade de outras que são novas no mercado. Vamos trazer muitas dicas aqui no decorrer do nosso programa. Primeiro quero dar boas-vindas à nossa primeira convidada que já está aqui no nosso estúdio. Quero dizer que é um prazer recebê-la aqui no nosso espaço, Ana Valéria Toscano, ela que é nutricionista. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer também e agradeço muito o convite. Falar de economia doméstica, muita gente, né, todos os dias recebe informações, aumentou o pão francês, aumentou a conta de energia, aumentou isso, aumentou aquilo, aí teve a influência de aumento do preço por conta da paralisação dos caminhoneiros, né, frutas e verduras também tiveram um aumento significativo, está normalizando aos poucos. Antes de falarmos em preços, né, tem como economizar sem precisar substituir alguns itens da cesta básica, da feira livre? É possível fazer isso? Muito interessante a sua pergunta, porque é possível. Hoje, num país com essa instabilidade que nós estamos, eu acho que a população tem que se conscientizar que precisa, às vezes, modificar a alimentação. Em que sentido? Você bem falou anteriormente que tem que saber escolher. Então, não só a marca, mas tem que saber escolher o local que vai comprar e tem que saber escolher o alimento. Anteriormente foi passada a matéria sobre a questão do pão, do trigo que está mais alto. A população, ela tem que saber escolher em razão de trocas. Em que sentido? Se hoje o pão está mais caro, eu posso substituir pelo cuscuz, pelo inhame, pela macaxeira, pelo cará, que muitas vezes está com preço acessível. E isso não vai intervir no valor nutricional. Eu vou ter um valor nutricional aproximado e talvez com um valor muito inferior. Então eu acho que esse hábito arraigado e que as pessoas não querem soltá-lo, às vezes dificulta até na hora da compra. Eu acho que sim, as pessoas podem fazer uma compra com um valor inferior, agora ela tem que saber comprar, e saber comprar é saber escolher, é saber trocar, é ver valor, é como você falou, escolher talvez marcas que não são ou que não estão na mídia, mas que têm o mesmo valor nutricional e têm o mesmo sabor. Feira livre, né? Uma ótima oportunidade para quem está em casa nos acompanhando economizar também. Quando vai à feira livre, trata direto ali, às vezes, né, com quem fez a plantação daquelas frutas e verduras. Às vezes dá para barganhar um pouco mais de desconto, dá para variar também o cardápio mais, porque quando chega no supermercado, né, existe ali um preço para transportar aquela mercadoria, às vezes esse preço é um pouco mais elevado do que na feira livre. O Ceasa, por exemplo, é uma boa dica para quem está em casa nos acompanhando? O Ceasa porque lá você consegue ter essa barganha de preço. Além da qualidade, da quantidade que é ofertada, você realmente está diretamente com quem produz, principalmente na parte do Pronaf, que é o pequeno produtor. Mas sem ser o Pronaf, você tem as lojas, porque aí o preço já é mais fixo, e você tem os comerciantes que ficam nos galpões. Então lá realmente tem qualidade e tem quantidade acessível.
A gente vive numa região também muito privilegiada, né? A gente pode falar um pouco mais de uma alimentação saudável, né? Com privilégios aqui da nossa região. O que é que não pode faltar no nosso cardápio? O que dá para comprar ainda, apesar desses preços altos, né? De várias coisas aqui no nosso estado e no nosso país também. O nosso estado é muito privilegiado pela região que ele se acomoda. Hoje a verdura, ela ainda está com um preço muito acessível. A cebola deu um preço mais alto, a cenoura, em razão dessa questão da falta, né, da gasolina, mas ela está começando a se acomodar, os preços e a oferta. Então, eu acho que a verdura, a fruta, ainda dá para manter na casa, até porque Deus foi muito generoso. Ele colocou os nutrientes divididos e acessíveis em várias frutas e em várias verduras. Então, os gêneros secos do dia a dia, o feijão, o arroz, o fubá, ainda dá para comprar. A carne você pode escolher entre o frango, ou o peixe, ou a bovina, de acordo com o preço. E a fruta e a verdura, sabendo escolher, e com o bom preço que tem a Ceasa ou outros locais, você consegue ter um acesso ainda. Na refeição, né? Primeiro, o almoço, já que você falou de carne agora, ele tem que ser composto, né? Esse prato tem que ser composto por quais itens, né? Quais ingredientes, assim? Tem que ter carne no almoço? Ou dá para substituir a carne por outra coisa se estiver pesando muito no orçamento? Veja, existem vários tipos de dieta no mundo inteiro. A nossa composição do prato, ela seria a carne em menor quantidade, e tem gente que coloca em maior quantidade, você observa isso. Até às vezes nos restaurantes, a porção de carne é muito grande. Não precisa. A porção de carne menor, então você tem aí o arroz, o feijão e os legumes. Aí você pergunta, pode ser substituído? Pode. Pode. Você pode substituir a carne bovina por um peixe, você pode substituir a carne bovina por uma porção de ovos enriquecida com legumes ou com vegetais. Você pode substituir por uma carne branca, que é o frango sem a pele de preferência. Então, assim, existe até na própria internet vários tipos de receitas, vários tipos de indicações, até de profissionais da área de nutrição. Então, procurando, pesquisando, dá para fazer uma boa composição de prato. Quando a gente fala em composição de pratos e também de receitas, a gente não está falando de uma reeducação alimentar para se perder peso. É para se alimentar de forma saudável no dia a dia. Essas dicas gerais que estamos repassando diz respeito a isso, né? De se preocupar com uma alimentação saudável. Sim. Se o objetivo é perder peso, a dieta é mais diferenciada. Mais ou menos assim, né? Nós só dizemos que a pessoa, que o indivíduo está em dieta quando há uma restrição de algum nutriente. Eu vou tirar o açúcar porque é diabético, eu vou tirar o sal porque é hipertenso. Quando nós falamos de uma dieta boa para o corpo, para o dia a dia, para a nutrição, nós falamos de reeducação alimentar. E realmente as pessoas confundem muito o que é uma dieta do que é uma reeducação alimentar. Nós precisamos nos reeducar na alimentação. Também faz parte dessa reeducação evitar desperdícios? Sim. A gente ainda desperdiça muito alimento? A população brasileira, em relação ao mundo, é a que mais desperdiça. Então, como um país que tem tanta fome ainda, desperdiça tanto alimento? Isso é uma discrepância ainda. E esse desperdiçar é só quando a gente deixa ali no prato, né? A gente come o suficiente e deixa um pouquinho. A gente pode considerar desperdício só aquilo, ou esse desperdício vem lá no preparo, né? Quando está descascando os legumes, as verduras, já começa daí? Já. Eu acho que esse do prato é o final, é o desperdício final. O inicial é quando eu compro, saber escolher. A quantidade que eu compro, às vezes eu compro a mais e não vou utilizar. Quando eu chego em casa, no momento de produzir, que aí sim é o descasque, tem muitas cascas que tem muitas vitaminas e minerais. A casca da banana é riquíssima em vitaminas e minerais. A casca da laranja eu já não posso consumir porque é muito ácida, mas eu posso fazer talvez uma bebida saborizada com ela. Então, o desperdício, eu concordo com você. Ele só não está no final do prato, não, ele está desde o início. Na casca da banana, dá para se fazer o quê? Porque comer ela do jeito que ela está ali é quase impossível, né? Tem que ter uma mistura, fazer um bolo, alguma coisa desse tipo, porque comer a casca da banana do jeito que ela está é bem difícil. A casca de banana se faz bolo, se faz doce, se faz bebidas, se faz uma série de coisas. E tem mães que utilizam a casca, a parte de dentro, a branca,
para colocar no seio materno, para evitar que ele rache. Eu já tive várias pacientes que eu indiquei, é um dito popular, mas que funciona para muitas mães. Então, falta criatividade um pouco na cozinha, né, para que a gente aproveite mais, né, e de forma melhor esses alimentos. Falta interesse. O que é que falta para a gente entender que com pequenas atitudes a gente pode economizar bastante no final do mês? Eu acho que não é nem tanto a criatividade, eu acho que é você pesquisar e ter tempo para pesquisar e para atuar. Porque hoje em dia o dia nosso é muito comprometido, principalmente quem é dona de casa, que tem filho, que tem casa e que às vezes, por muitas vezes, trabalha também. Mas eu acho que pesquisando e atuando, você consegue muita coisa boa. Mas é bom, né, arrumar esse tempinho, né, para se fazer. Sim. Pode ser uma marmita, pode ser qualquer outra coisa, né, para melhorar essa alimentação, porque a gente vê cada dia mais os índices de obesidade crescendo e cada vez mais crianças também acima do peso. Isso tem preocupado vocês da área da nutrição? Muito, mais de 50%, eu diria, dos brasileiros hoje estão com sobrepeso, que é um pé para a obesidade. E a obesidade traz muitas doenças crônicas, que não são aquelas doenças agudas que você tem e depois ficam boas. Você permanece com ela ao longo do tempo, as doenças crônicas. Então, realmente, a obesidade hoje é considerada uma doença. Antes era considerada uma pessoa cheinha, era um bullying, era bonitinho, era fofinho. Hoje não. Hoje é considerado uma doença a nível até mundial. A gente sabe que o fator genético também é determinante, né, para a obesidade, mas também a alimentação conta muito nesse processo todo. Conta muito. E assim, você quer mudar a alimentação da sua criança, modifica até os 7 anos. Isso é muito importante. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muitas dicas aqui no programa Assunto do Dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre economia doméstica. E a partir deste momento vamos saber juntos o que é notícia na internet sobre o tema. E quem vai trazer essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, uma ótima terça-feira para você. Para vocês que nos acompanham, nós encontramos na Folha de Pernambuco a seguinte informação. Peso da greve dos caminhoneiros foi grande na inflação, segundo o FIPE. De acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e coleta preços do município de São Paulo, houve um aumento da inflação de maio de 0,19% contra a deflação em abril. A estimativa para este mês de junho, segundo a FIPE, é que a inflação esteja em torno de 0,57%. A pesquisa apura taxas acumuladas de 4 em 4 semanas. De acordo com o coordenador do IPC da FIPE, Guilherme Moreira, 2 vilões elevaram o índice de inflação, a gasolina e a batata, que teve alta em média de 74% em relação à última semana de abril. Já a gasolina subiu 9%. E o frango deve ser responsável pelo principal aumento neste mês devido à mortalidade de animais. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto, para saber como economizar no orçamento doméstico e evitar o desperdício. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. Antes de trazermos mais dicas para você que está em casa, eu queria apresentar aqui a nossa segunda convidada, que já está aqui no nosso estúdio e vai nos auxiliar também com muitas dicas e orientações sobre como economizar no nosso dia a dia. Falamos aí de inflação, de produtos que foram reajustados, a gente falou dessa problemática, né? Por conta da falta da gasolina, faltou também produto para ser vendido e os poucos que tinham, né? Poucos produtos que tinham, precisaram sofrer um reajuste. Daqui a pouco a gente entende um pouco mais sobre isso, mas primeiro quero dizer que é um prazer receber aqui a nossa segunda convidada, Sara França, ela que é economista doméstica. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Fique muito à vontade, Sara. Obrigada, agradeço o convite de participar desse programa e contribuir com o público na questão de orientação à economia na feira. Os produtos, eles estão com um preço bastante elevado, justamente por conta dessa crise de combustível, o que dificultou bastante a chegada do produto até o consumidor final e justamente causou um impacto na orientação que a gente sempre passa ao consumidor,
para economizar na feira, para que ele adquira, para ter uma economia satisfatória na feira, para que ele adquira justamente os produtos in naturas. E esse produto in natura, ele está mais caro, e aí causa esse impacto no orçamento doméstico, causa esse impacto no orçamento das famílias. A gente quer trazer uma mensagem de otimismo para quem está em casa também, né? Queremos mostrar possibilidades para quem está em casa nos acompanhando. Você pode substituir, você pode usar a criatividade, né? Tem que se virar, né? É um momento de se adaptar um pouco, apertar um pouco mais o orçamento e tentar tocar a vida da forma mais normal possível, né, Sara? Sim, existem alternativas. Eu consigo substituir os produtos industrializados. Eles, às vezes, eles não têm um preço tão caro, mas em termos de saúde, eles acabam tendo um custo para a vida para a saúde do consumidor. Então, eu posso buscar alternativas de alimentos in natura, reduzir a quantidade por semana. Se eu geralmente ia à feira e trazia aquele produto para ser conservado por um mês, eu já posso substituir, propor que esse consumidor ele venha fazer a compra semanal ou até mesmo por dia, justamente para tentar reduzir o custo da feira. Acho que a Sara, ela falou num ponto muito interessante para a Ana Valéria, né? A Ana Valéria deu um sorriso, né? Quando se tem essa orientação de trocar o industrializado por produtos in natura, né? É uma ótima alternativa. Sempre, sempre. O que puder trocar o industrializado por in natura é o ideal. Como ela bem falou, mas aí o in natura está mais caro, em razão de tudo que houve. Então, você compra na quantidade menor por semana, em vez de ser por quinzena. Você evita o desperdício, troca uma fruta por outra. Se eu estou consumindo uma laranja e a laranja está cara, um exemplo, eu posso substituir por uma acerola, por um abacaxi, ou seja, por qualquer outra fruta cítrica. Agora, o que deve se evitar é substituir essa laranja por um suco industrializado. Isso aí deve se evitar. E assim, muitos produtos, né, quando estão em alta, os nutrientes que contêm algumas frutas e verduras, a gente pode encontrar em mais de um produto esse mesmo nutriente, porque às vezes as pessoas temem, né, que quer consumir a vitamina C da laranja. Mas se eu for substituir a laranja, será que vai ter algum outro produto a mesmo nível ali de vitamina C? Sim, tem. Até as folhas verdes têm vitamina C. Então eu posso substituir, como eu falei, a laranja ou qualquer coisa, ou qualquer fruta, por outro tipo de alimento. Ok, vamos parar um pouquinho de falar sobre alimento, né? Vamos falar agora sobre gás de cozinha e também sobre a conta de energia, que já estão pesando no orçamento das famílias, né? Porque a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela modificou a bandeira tarifária para a vermelha patamar 2, isso mesmo, a ANEEL alterou nessa bandeira tarifária, agora estamos na bandeira vermelha patamar 2. Isso significa dizer que a nossa conta de luz está mais cara. Com a decisão, né, desse aumento nas contas de luz, será cobrada uma taxa extra de R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. Será, né, cobrada essa taxa ao consumidor. A partir do início do mês, né, já começou essa cobrança nova. Também a gente vai falar sobre o gás de cozinha, porque o gás de cozinha também está mais caro, custando em média entre 70 e 75 reais. E se estamos pagando a mais, né, por tantas coisas, como é que a gente faz para economizar? Temos aqui algumas telas que vocês vão nos ajudar a compreender como é que a gente coloca isso em prática no nosso dia a dia. São hábitos que a gente pode adotar para economizar no nosso dia a dia. E quando fala em economia, todo mundo gosta, né? Tanto quem está em casa nos acompanhando, como as convidadas de hoje que já estão aqui no nosso estúdio, nos auxiliando com dicas importantíssimas. Primeiro a gente fala sobre como economizar energia elétrica. Sara França, uso ao máximo, né, da luz solar durante o dia vai ajudar bastante a reduzir essa conta de energia que já está na bandeira vermelha patamar 2? Sim, sim. Você, por exemplo, está no espaço em que você tem esse acesso à iluminação solar na sua casa, não cobrir, por exemplo, janelas com cortinas, permitir que essa luz ela entre nesse espaço, ela diminui a necessidade, por exemplo, de acender uma lâmpada, abrir uma janela, diminui a necessidade, por exemplo, de ligar um ventilador, que vai gerar mais ainda o custo de energia.
isso são alternativas que você pode recorrer para reduzir esse custo no final do mês. Parece ser algo tão pequeno, né? Mas que no final do mês, juntando várias coisas pequenas, a gente tem um grande, né? E tem uma redução, sim, no final do mês na nossa conta de energia. O que é que todo mundo está querendo agora, né? Economizar, já que não tem como essa redução ser opcional, né? Obrigatória. No final do mês vai vir a cobrança. Se você consumiu acima de 100 kW, vai ter uma cobrança de R$5 a mais a cada 100 kW, né? Sim, e não existe uma fórmula mágica. Eu acho que é mais a questão mesmo de educação, educar o consumidor para que ele saiba que existem sim alternativas, que ele vai ter um benefício no custo da conta de energia no final do mês. É só realmente a questão de informação, de trazer esse conhecimento para que as pessoas utilizem e tragam melhoria para a qualidade de vida delas. Ok, vamos aqui à próxima tela para você que está em casa economizar energia elétrica. Olha só, ligue o ferro elétrico somente quando tiver uma significativa quantidade de roupa para passar. É uma dica interessante para quem está em casa. Junta ali um pouco mais de roupa, tira um dia na semana, por exemplo. Seria uma forma também viável de se economizar ao passar roupa, porque o ferro elétrico, né, consome muito. Sim, vai reduzir também a questão do consumo de água. Você vai reduzir bastante a questão do consumo de água. E vai também, por exemplo, você propor uma atividade como essa apenas uma vez por semana, você vai conseguir, por exemplo, ter outras atividades preenchidas ao longo da semana. Você não fica só naquela atividade que é bastante cansativa, né, que requer um reforço físico, mas se você justamente deixar para fazer uma atividade como essa apenas uma vez por semana, é também uma alternativa. Ok, vamos à próxima tela. Olha só, outra dica para você economizar. No caso dos banheiros, né? Os banheiros com chuveiro elétrico. Tome banho rapidamente. Mesmo, né, chegando na proximidade agora do inverno, né, o tempo um pouquinho mais frio, porque aqui na nossa região não faz esse frio todo. Chuveiro elétrico também é um grande vilão de casa. Chuveiro elétrico, para nossa região, por exemplo, aqui no Nordeste, ele chega até a ser desnecessário. Até mesmo por conta da anatomia do nosso corpo. Ele já é quente. E aí você toma aquele banho quente, prolongado, além de aumentar o custo da sua conta de energia, você também vai ter um impacto na sua saúde. Então é bom sempre buscar, por exemplo, a alternativa, desligar mesmo o chuveiro elétrico, optar por tomar banho com água fria mesmo, para ter mesmo aquele contato de resfriar o corpo por fora, não é? Ou diminuir mesmo esse hábito de tomar banho com chuveiro elétrico. Vamos aqui a outra dica, outra tela para você que está em casa nos acompanhando. O micro-ondas também é um grande vilão. Use o aparelho micro-ondas somente quando necessário. Ele foi muito útil agora, né? Muita gente ficou sem o gás de cozinha, precisou preparar esses alimentos no forno micro-ondas por conta dessa escassez, né? O desabastecimento do gás foi muito útil agora, mas se você já conseguiu comprar o gás de cozinha, é bom evitar usar, né? Sim, porque o micro-ondas, por exemplo, quando você substitui ele em relação ao gás de cozinha, você está aumentando no custo da sua conta de energia no final do mês. Então é aquela coisa que é trocar um péssimo por algo que é pior, algo que é ruim. Então não é vantajoso, além de também a questão de estar transmitindo radiação para aquele alimento, se você não vai fazer o aquecimento no micro-ondas da forma adequada como deve ser. Então aí tem dois. E sobre o uso, né, do micro-ondas? A nutricionista gosta de indicar esse uso ou orienta também, evite ao máximo? Não, o micro-ondas ele foi criado pela indústria para ser utilizado somente em momentos necessários. Aquecimentos rápidos, um descongelamento rápido, mas para você utilizar o micro-ondas diariamente para fazer um cozimento, eu concordo, você vai gastar muito mais energia e você não vai ter um alimento gastronomicamente adequado. O fogão é a maneira melhor de fazer o cozimento. As pessoas às vezes utilizam, né, algumas panelas plásticas para levar ao micro-ondas. É indicado, né? Aquele plástico pode passar alguma coisa para o alimento. O indicado seria melhor usar algo de vidro, um recipiente de vidro. Como é que a gente orienta também
quem está em casa a respeito desse cozimento ou se você vai esquentar ali aquela comida? Ah, essa pergunta é muito boa. E principalmente para as donas de casa que estão nos assistindo agora ou que vão nos assistir. Muitas pessoas colocam dentro do plástico o alimento no micro-ondas. Às vezes até por uma praticidade, porque coloca o alimento num recipiente plástico dentro da geladeira. Tira da geladeira e põe no micro-ondas. O plástico, ele é feito de material tóxico. É plástico, às vezes tem até derivado de petróleo, dependendo da qualidade do plástico. Então, vamos manter, talvez, dentro da geladeira no plástico, sendo o ideal na geladeira vidro. Vidro é o ideal. Mas tudo bem, vamos manter no plástico na geladeira, não é? Mas na hora que for utilizar o micro-ondas, por favor, principalmente para alimentação de crianças, tira do plástico, coloca no recipiente de vidro, aquele que suporta o micro-ondas, porque tem alguns que não suportam também, e aí faz só o aquecimento. Nunca faz o cozimento, faz apenas o reaquecimento. Essa é a orientação. Até nessa questão do plástico, por exemplo, é muito comum a gente ver no centro de Recife, aqueles comércios que vendem o almoço em um produto, em um recipiente, que é um plástico, mas poucas pessoas conhecem, acham que é isopor, mas não, é um plástico. Na classificação ele é P6. É um produto que tem um baixo ponto de fusão. O que é que acontece? Ele é para congelamento, então quando você coloca aquele almoço aquecido, aquela macaxeira com charque aquecida, ele aquece, ele derrete o material, mas a gente não consegue ver, e o composto ele passa para o alimento, transformando aquele alimento em algo tóxico. Geralmente são alimentos, uma refeição de baixo custo, está acessível porque na nossa correria do dia a dia precisa trabalhar, precisa produzir, e esse produto ele acaba sendo de baixo custo naquele momento, mas aí ao longo do tempo ele vai ter um impacto sim na saúde do consumidor. Muito bem lembrado, né? Vamos prestar atenção nisso, porque nem sempre, né? O mais barato é o mais vantajoso e o mais indicado. Porque além disso, né, tem que levar em consideração também a conservação do alimento, né? Pode gerar ali uma intoxicação, por exemplo. E muitas pessoas perguntam assim, Ana, como é que é essa reação entre o plástico e o alimento? Você aquece o alimento, você aquece o plástico. Nesse momento, o aquecimento do plástico é que solta substâncias do plástico e vão para o alimento. É assim que acontece a reação entre o alimento e o plástico. Ok, vou pedir licença aqui às nossas convidadas, vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem perguntas a fazer aqui às nossas convidadas, pode mandar sua dúvida através do nosso WhatsApp. O nosso número é muito simples, é o 99209-4819, 99209-4819. Você pode mandar quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho a gente vai ler a pergunta aqui ao vivo e responder a sua dúvida. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, e hoje aqui no nosso programa estamos aprendendo um pouco mais sobre economizar no orçamento doméstico. A gente falou no bloco anterior aqui da importância de se preocupar com a alimentação, de ter uma alimentação de qualidade, porque isso vai refletir no seu dia a dia, não só no seu orçamento. Quando a gente fala em alimentação, para você ter uma qualidade de vida, né, uma boa qualidade de vida, você tem que levar em consideração que tem que se preocupar com frutas, com verduras, não só com o preço, não é verdade? A nutricionista está aqui para nos ajudar, a Ana Valéria Toscano, ela é nutricionista, e a Sara também está trazendo muitas dicas aqui. Sara França, ela que é economista, está trazendo dicas de como economizar aí na sua casa. A gente tem aqui uma mesa bem rica, né? Bem indicada para quem está em casa nos acompanhando. Tá fácil encontrar esses alimentos no supermercado, nas feiras livres, ou tem alguns alimentos ainda que estão em escassez? Hoje já está mais regular, já teve mais problemas. Um exemplo, a cebola teve falta, a cenoura, a batata e a laranja. Há mais ou menos 15 dias atrás, você não encontrava em boa qualidade no mercado.
Poderia até encontrar em alguns mercados, mas a qualidade estava péssima. Principalmente do ponto de vista, não é só financeiro, do ponto de vista de qualidade, a parte nutricional comprometida. Eram laranjas machucadas, eram coisas morfadas, eram coisas estragadas, então estava muito difícil realmente. Quando a gente fala, né, em escassez de produtos no mercado, no supermercado também, no Ceasa, né, na Feira Livre também, quando se tem essa escassez, automaticamente, né, quando existe essa escassez, o preço desses produtos eles sobem um pouco, né? Como é que a gente compreende isso, né? Quando falta, aumenta o preço, de uma forma bem prática para quem está em casa tentar compreender, né, o porquê. Como é que se justifica esse aumento dos preços? Na lógica do mercado, quando se tem um excesso de produtos, o preço ele cai. Quando a gente tem um processo inverso, essa ausência, no caso, o que aconteceu, na verdade, não era nem a falta, era que o produto ele não chegava ao destino final, ele não chegava na Ceasa, ele não chegava nos supermercados, e isso provocou o aumento no preço final, teve esse impacto no preço final. É a lei da demanda, da oferta, né? Sim. Que se estuda na economia e a gente está tentando explicar para quem está em casa. Tentando não, a Sara está explicando, né, com muita propriedade. De uma forma mais prática, o que aconteceu, esse aumento, não é devido a uma ausência na produção. Não tinha um déficit na produção de, por exemplo, de batata, de limão. Esses produtos eles estavam disponíveis. Eles o que aconteceu foi uma dificuldade de escoar essa produção. Essa produção ela não estava chegando ao consumidor final. E por conta disso veio esse aumento. Por exemplo, eu sou consumidora bastante de produtos in natura. Então, para procurar um limão, que é o que geralmente eu consumo mais, pela manhã, o quilo ele estava a R$2, agora R$4. Então, isso é um custo bastante alto. E o agravo pior foi porque essas mercadorias perecíveis estavam retidas e quando foram liberadas, que chegaram aqui, estavam muito estragadas. O Ceasa teve uma perca imensa em hortícolas. Isso aí é insustentável num país onde o preço, muitas vezes, as pessoas não têm acesso e muitas vezes não têm acesso à própria alimentação, porque tem um desconhecimento. É isso que você quer elucidar aqui. Como saber escolher, não é isso? Então vamos explicar para quem está em casa, né? Como escolher, porque tem gente que olha assim, olha a casca não está muito agradável, tem que descartar, né, esse produto, ou não, tem como ainda aproveitar, e é uma boa oportunidade também de pechinchar, né, com quem está vendendo. Eu tenho tão pouco tempo para falar o que eu queria falar. Eu acho que na sua pergunta, o que pode vir como resposta é o seguinte: quando você for comprar qualquer hortifruti granjeiro, olhe para a casca. A casca é o sinalizador do hortifruti granjeiro. Se está maturado, ou seja, se está bom para o consumo, está na safra, a gente chama de maturado. Se está na safra, é pela casca. Se está bom de comprar, é pela casca. Se está alterado, é também pela casca. Então, se você observar todos eles e a sua casca, você vai saber fazer a escolha. A banana é uma coisa interessante. Quando se usa na banana alguns pós para fazer o amadurecimento dela, que é o carbureto, se você puxar e a banana sair fácil do pêndulo, essa banana não é de boa qualidade. Aí você observa a casca, diz alguma coisa, diz, ela está até bonita, mas puxa ela para ver o pêndulo. Se sair facilmente, desconfie. Isso. A laranja, vou observar a laranja, vejo a casca, tá boa, tá. Mas vê se a casca é fina, se é brilhosa, porque aí ela vai ter muito mais suco. Outra coisa importante afora a casca é você acompanhar a safra. Produtos em safra, ele tem mais qualidade nutricional, ele tem muito mais sabor e são muito mais baratos. Então, isso também é outra dica importante para o consumidor. Que vai fazer a diferença no orçamento, né, no final do mês. Sim, e é importante essa informação com relação à qualidade nutricional desse produto. Porque a orientação para a conservação de alimentos não é você chegar no produto final ele já estragado. Na verdade, ele precisa estar em boa qualidade para que você trabalhe com essa ideia de conservação do alimento. Mesmo que o objetivo seja evitar o desperdício, mas você não pode deixar para que ele chegue, por exemplo, ao ponto de uma casca marrom
para você recorrer à opção do doce ou da compota. Não, você precisa trabalhar com aquele alimento numa condição física dele externa de boa qualidade. O que mais a gente poderia repassar de dica, né? A batata inglesa, né? A gente vê um preço muito alto. E muita coisa que a gente gosta de fazer na cozinha, né? Utiliza a batata inglesa. A batata inglesa, ela é muito consumida, ela é muito rica em amido. Ela é o alimento mais rico em amido que existe na natureza. E o amido é bom para quê na nossa saúde? O amido, ele é um tipo de carboidrato que ele é soltado lentamente na circulação. Então, se você que é jornalista, outros profissionais da área, que às vezes tem uma vida corrida, é bom consumir alimentos ricos em amido, porque aí ele dá uma saciedade e você não precisa se alimentar o tempo inteiro. Agora, esse amido está um pouco caro, né? O que é que eu faço? Só na batata eu vou encontrar o amido? Tem alguma alternativa para o jornalista se alimentar bem com amido, sem ser a batata? Que está ainda salgado, né? O amido é riquíssimo em várias coisas. O milho, eu falei recentemente agora sobre o milho, nessa época junina, é riquíssimo também em amido. Então, tem vários alimentos, principalmente aqueles que são do chão. Os que são mais ricos do que aqueles que são plantados em árvores. Agora, eu posso substituir a batata, a melhor substituição é pelo girimum. Sim. O girimum, ele tem uma consistência parecida com a batata, ele tem um preço mais ou menos similar e na gastronomia ele substitui muito bem a batata inglesa. Voltando, né, a falar um pouco mais. O tomate, a gente falou ainda do tomate não, né? Como é que a gente escolhe esse tomate? Porque tem gente que escolhe ele muito maduro, aí só usa para fazer uma receita, quando vai no dia seguinte, vai ter que jogar fora porque está estragado, né? Comprou muito maduro. Qual o ponto ideal, assim, da gente comprar o tomate para não desperdiçar e não gastar dinheiro? Quer ver uma dica importante para o tomate? É o seguinte, quando eu for fazer a minha compra de tomate, que geralmente as donas de casa fazem para uma semana. Ninguém vai quase que diariamente no supermercado, é para a semana. Compra o tomate gradativo. O que é isso? Uma tomate mais madura, uma tomate mais intermediária e uma tomate mais verdosa. Esse é o segredo. E coloca essa tomate numa posição na sua casa, na cozinha, num local que não seja muito quente, que seja arejado. Você vai usar a mais madura com 1 dia, 2 dias, a intermediária com 3 dias e a mais verdosa no final da semana. Então, isso é uma dica importante e que você pode fazer que vai dar certo. Essa dica também a gente poderia resumir em planejamento, né? Muitas coisas na nossa vida a gente poderia melhorar se a gente se planejasse antes. E para planejar, né? Para se fazer um planejamento, requer muita coisa ou não? É mais interesse, é mais buscar informação, é mais reservar uns minutos ali da semana, né? Esse planejamento deve ser semanal ou mensal, qual que seria mais indicado? Depende muito da necessidade da pessoa, mas eu acho que, em primeiro lugar, você precisa saber o que é que você quer, o que é que você precisa ter realmente para fazer esse planejamento. Então, por exemplo, no meu caso, se é uma pessoa que mora sozinha, então aí eu geralmente preciso de produtos semanalmente. Mas aí já se é uma família grande que requer outras atividades, precisa de tempo para realizar outras atividades, então faz um planejamento mais a longo prazo, um planejamento, por exemplo, de uma feira mensal, que aí já vai trazer um impacto positivo para a vida dessa pessoa. Ela falou em feira mensal, né, a nossa economista, algo muito interessante que as pessoas passem a observar, né, a validade desses produtos. Porque às vezes as pessoas costumam comprar vários produtos do mesmo, e às vezes o prazo de validade ou está próximo a vencer, ou às vezes há um dia de se vencer, passa desse prazo, vai desperdiçar dinheiro se comprou o produto, né? Além da validade, também o nutricionista gosta de indicar que a pessoa leia o rótulo, né, para ver o que é que tem naquele alimento. É muito importante, é muito importante isso, até porque desconfie de produtos muito baratos ou de grandes promoções de produto. Às vezes você vê isso com latas de leite, não é um produto que cotidianamente está barato. Então você vê uma superprodução, observa a validade. Isso aí, que muitas vezes está adulterada. E às vezes não é só a validade que está adulterada. Às vezes a embalagem está amassada. Isso é seríssimo. Embalagens amassadas, você pode ter bactérias que matam rapidamente as pessoas. Já aconteceram vários surtos na Europa de pessoas que se acometeram, ou seja, que adoeceram em razão disso. Então, a validade, a embalagem é muito importante. E depois que abriu, né? Uma vez aberto esse produto, o que é que a gente faz? Coloca em outra embalagem ou mantém ali naquela mesma embalagem
Coloca na geladeira. Antes disso, eu queria que você me permitisse falar só sobre a questão do rótulo. O rótulo é muito importante, principalmente nas pessoas que têm talvez uma diabetes, que têm uma hipertensão, que não podem consumir o glúten. Isso é a importância do rótulo. Numa pessoa que não tem nenhuma doença crônica, o rótulo ele só revela os nutrientes que tem e seu prazo de validade. Qual era a outra pergunta que você fez? Como acondicionar? Acondicionamento. Nem uma vez o produto aberto. Sim. Deixo no mesmo recipiente, eu coloco em outro para poder não desperdiçar, né? Muito importante também. Você vê um produto e a sua validade no rótulo. Vamos supor que a validade diga que é de 1 mês ou que é de 6 meses. Abriu o produto, a validade cai. Muito consumidor não sabe disso. Pega uma lata de leite ninho, a validade tem 12 meses. Se ela permanecer fechada, são 12 meses. Se eu abrir a lata de ninho agora, de leite, essa validade de 12 meses, ela cai para 1 mês, mesmo sendo bem conservada na minha casa. Se não quer prestar atenção nos rótulos, né? Olha aqui, não precisa de rótulo, só dá uma checada, né? Se está, né, agradável ou não, se dá para consumir ou não. Olha a casca, é o rótulo aqui. Sabe qual é o rótulo das frutas e verduras? É a casa que você compra. Esse é o rótulo. É uma casa limpa, é a casa que a vigilância passou, é uma casa aciada. Como estão os profissionais dessa casa? O local onde eles disponibilizam os hortifrutos granjeiros são limpos. Esse é o rótulo. A casca é a embalagem. Gosta muito, né, de ver a embalagem dessa forma, né, Sara? A Sara falou que gosta muito de comprar frutas e verduras, gosta mais de descascar do que abrir, né, as embalagens. Nessa questão do produto in natura, a gente entra em outra discussão, que é a questão do agrotóxico. Sim. E aí já é outra questão mais complexa, que aprofunda e precisaria de um outro programa para se discutir. Mas, por exemplo, é importante também, dependendo daquela questão de tempo, disponibilidade, você recorrer àquele produto que ele está minimamente processado. Por exemplo, você já encontra milho, ele já está sem aquela espiga, ele já está limpo, e aí está naquela embalagem, já vem naquela embalagem que você pode retirar e já pronto para consumir. Já tem alguns produtos que vendem, por exemplo, a banana sem a casca, o melão sem a casca. Isso é mais para praticidade mesmo de consumo. Mas aí realmente é bom sempre ter essa questão da informação, para você saber, não estar levando aquela questão do produto, preço mais barato, mas em relação à qualidade nutricional, ela não está adequada para consumo. Os minimamente processados tem que ter muito cuidado. Eu acho que toda dona de casa ou todo dono de casa já presenciou isso. Você vê as bandejas e, vamos supor, um abacaxi cortado nessa bandeja. Por fora está lindo. Quando você chega em casa, que abre a bandeja, os que estão embaixo estão estragados. Isso é muito comum também em tomate cereja, isso é muito comum em morango, não é? Então, minimamente processado é uma boa opção. Agora, tem que ter muito cuidado aonde comprar. Ok, a gente falou dessa questão dos produtos que tiveram preços elevados. A gente vai destacar aqui 3 produtos que foram mais afetados nessa crise, né? Durante a greve dos caminhoneiros. A gente falou da batata inglesa, ela chegou a custar R$ 8,00 no Ceasa. Hoje está custando em média R$ 12,00 o quilo, chegou a R$ 8,00. A batata inglesa hoje já está normalizada a questão do preço, R$ 12,00 o quilo. Cenoura chegou a custar R$ 5,00, hoje está a R$ 12,00 o quilo. E a laranja, né, estava a R$ 3,00, hoje está a R$ 1,50. A gente trazendo a informação para quem está em casa, né? Chegou a essa alta significativa, mas graças a Deus já está tudo normal. Então vamos consumir mais produtos naturais, né? Vamos descascar mais e abrir pacotes menos. Exatamente isso. Nossa saúde agradece, nosso bolso também, né? A gente consegue economizar mais quando a gente passa a se alimentar de forma mais saudável? Sim. Muitas pessoas acham que não, mas sim. Sem dúvida nenhuma. Até porque, né, com uma conversa com uma nutricionista, por exemplo, se eu tenho essa preocupação em mudar meu estilo de vida, fazer uma reeducação alimentar, essa conversa, né, muito do que você vai passar para mim, né, no meu dia a dia, no meu cardápio, é o que está ao meu alcance, né? Porque não adianta colocar um item, né, com um preço muito elevado e a pessoa não conseguir seguir. E então a reeducação alimentar não vai surtir efeito. Sim, o profissional de nutrição, ele tem esse cuidado. É o que a gente chama de anamnese. A gente conversa antes com o paciente para depois fazer a prescrição dietética. Existem alguns alimentos que realmente a gente precisa colocar muitas vezes, mas que tem um preço maior.
entende? Mas quando a gente vê que o nível social não há acomodação para isso, e a natureza é muito vasta em nutrientes, como a gente falou anteriormente, dá para poder fazer algumas acomodações. Sim. E ainda dá tempo da gente fazer muitas outras observações e trazer também muitas outras dicas, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, vou pedir licença às convidadas, só lembrando que no próximo bloco aqui do programa tem receita. A gastrônoma Luciana Luna preparou uma receita muito especial para você que está em casa. Olá, Luciana! Oi, Valson! Hoje eu vou mostrar como fazer um bolo fofinho, ideal para comer com café à tarde. É já já, não sai daí! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar um bolo mesclado. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Preste atenção e bom apetite! Quem não ama um bolinho com café? Eu nunca recuso esse combo maravilhoso que deixa a vida muito mais feliz. E hoje nós vamos fazer um bolo mesclado super fofinho, perfeito para qualquer café da tarde ou até mesmo você pode fazer para vender e ganhar um dinheirinho extra. Vamos aos ingredientes? Para a receita de hoje nós vamos precisar de 100 gramas de margarina, uma xícara de chá de açúcar, 2 claras, 2 gemas, 1/4 de xícara de chá de fubá, 1/4 de xícara de chá de amido de milho, 1,5 xícaras de chá de farinha de trigo, 1,25 xícaras de chá de leite, meia colher de sopa de fermento químico em pó, 1 colher de chá de essência de baunilha e 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Nós vamos começar a receita de hoje batendo na batedeira a clara com metade do açúcar. Eu vou começar batendo a clara e assim que ela chegar em ponto de neve eu acrescento o açúcar. Já está pronta a clara. Ficou nesse ponto. E aí nós vamos reservar e partir para a segunda parte da receita. O próximo passo é bater as gemas, a margarina e o açúcar. Após bater por 5 minutos, agora nós vamos acrescentar as farinhas e o leite. Então aqui eu tenho a farinha de trigo, o fubá, o amido de milho e o leite. Após bater bem, nós vamos acrescentar a essência e o fermento. E vamos misturar também as claras. Aqui vou adicionar as claras e misturar delicadamente. Feito isso, eu vou colocar um pouco menos da metade da massa nesse outro recipiente e misturar o chocolate em pó. Aqui nós temos uma forma tipo para bolo inglês, retangular. Primeiro eu vou colocar a massa branca. Lembrando que a forma está untada e enfarinhada.
Agora nós vamos colocar a massa de chocolate por cima. Feito isso, nós vamos dar uma leve misturadinha com a ajuda de um palito de churrasco. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos ou até fazer o teste do palitinho e ele sair limpo. Esta foi a receita de hoje, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. A gente agradece a Luciana Luna por mais uma dica aqui no nosso programa. Você perdeu algum detalhe da receita? Olha só, não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a receita vai estar completa na nossa fanpage. Basta você acessar facebook.com/assunto do dia e lá você vai encontrar o vídeo com essa receita completinha. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado, e a gente segue aqui para falar mais de coisa boa. A partir deste momento, vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas. Vamos conferir aqui no nosso telão oportunidades de emprego. A princípio aqui tem, olha só, 20 vagas para eletricista, 20 oportunidades. A exigência para preencher uma dessas vagas é que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário R$ 1.300. São 20 vagas para eletricista. Vamos conferir juntos mais oportunidades. Agora tem uma vaga para eletrotécnico, uma oportunidade, exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário é de R$ 1.500, uma vaga para eletrotécnico. Próxima oportunidade, vamos conferir juntos, olha só. Agora tem 2 vagas para mecânico de refrigeração, 2 oportunidades. Exigência, ensino médio completo, 6 meses de experiência, o salário é de R$ 1.200. 2 vagas para mecânico de refrigeração. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa, vamos responder a muitas perguntas que estão chegando. Hoje o tema aqui do nosso programa é como economizar, como fazer um bom planejamento doméstico. A gente tem aqui algumas perguntas e a primeira que a gente vai conferir no nosso telão. A primeira dúvida é do Jailson Melo, ele que é de Gamileira, tem 28 anos e o Jailson quer saber o seguinte: substituir alguns alimentos pode interferir na questão nutritiva? Jailson Melo de Gamileira tem 28 anos. Será que tem algum prejuízo na questão nutritiva? Vai interferir essa substituição? O que a gente poderia responder para o nosso telespectador? Ô Jailson, só vai haver interferência se houver a substituição de um alimento diferente do outro. O que é que eu quero dizer? Você vai substituir um alimento rico em vitamina C por um alimento rico em gordura. Aí vai ter interferência. Mas se você substitui um alimento rico em vitamina C por outro rico em vitamina C, não vai haver interferência. Procurar uma nutricionista, um profissional da área de nutrição, ou assistir a programas como esses, que dão dicas excelentes para o telespectador, vai ajudar na escolha de um alimento para outro sem haver interferência. Ok, ótima dica. A gente segue aqui para responder agora as perguntas do nosso WhatsApp. Eli Claudino ligou para a gente também. Eli Claudino mandou a seguinte pergunta: como devemos armazenar os cereais, como feijão, arroz, quando tiramos da embalagem?
é guardar, né, no recipiente de vidro. É o ideal fazer dessa forma? É a dúvida da Eli Claudina, que tem essa preocupação de guardar os cereais para não perder, né, para não desperdiçar, para que eles não venham a estragar. O que é que a gente poderia responder para Eli Claudino, do Jangaim Paulista? Quando você compra os cereais, você compra ele num saco plástico de 1 quilo. Geralmente é assim que vende no mercado. Mas quando você abre esse saco plástico na sua casa para produzir o seu alimento, o resto que ficou nesse saco plástico, o ideal é ser guardado em vidro. Embora gere muita dúvida no consumidor. Mas não é vendido em embalagem plástica, por que não colocar na embalagem plástica? Porque a embalagem plástica, ela reage sempre com o alimento e o vidro não há reação. Então a melhor dica de guardar é vidro. Ok, temos aqui a participação do Erivaldo, ele que mora em Prazeres. Ele fala o seguinte: hoje economizar se tornou mais do que uma questão de necessidade, né? Por conta aí do dinheiro que está cada vez mais curto. Ele já aprendeu a reaproveitar ao máximo, se tornou também um caçador de promoção. Ele dá uma dica, né? Tem alguns supermercados que dão desconto a partir de 3 unidades do mesmo produto. É uma dica interessante, ele dá parabéns ao programa e às convidadas pelas orientações. É interessante, né, procurar estabelecimentos que vendem assim 3 produtos e tem um desconto a mais. É interessante fazer mais o que, né, nessas compras do dia a dia, além de caçar essas promoções como o Erivaldo faz? Nesse ponto a gente entra na questão de consumo colaborativo, que é aquele consumo em que eu deixo de ser aquele consumidor individual, em que eu apenas trago para o meu ambiente, para a minha família, mas eu vou compartilhar com os meus vizinhos. Então, uma estratégia, ela pode ser, por exemplo, alguns estabelecimentos, eles dão desconto a partir de determinado tipo de unidade, a partir de 6 unidades, a partir de 12 unidades. Se eu não preciso daquela quantidade para mim, eu posso convidar um amigo, um vizinho, para fazer aquela compra junto comigo. E aí o preço, ele vai reduzir bastante nessa questão. Ok, ótima dica. Tem aqui a participação agora da Maria. Maria mora em Piedade, ela disse que está gostando muito do programa e queria que falasse um pouco mais do micro-ondas. Ela ficou atenta, né, a algumas coisas que a gente já comentou sobre o micro-ondas. Dá para falar mais alguma coisa? Sempre dá, né? Sempre dá. O micro-ondas é como eu falei, Maria, ele foi construído, ele foi idealizado para fazer aquecimentos ou descongelamentos. Ele não é utilizado normalmente para você fazer o cozimento. Por quê? Realmente muita gente tem dúvida disso. O micro-ondas, ele utiliza a onda eletromagnética para poder aquecer as moléculas do alimento e aí aquecer o alimento como um todo. E muitas pesquisas científicas revelam que esse aquecimento, às vezes, pode trazer problemas para a saúde. Porque no momento do aquecimento, ele altera a molécula do alimento e pode formar substâncias nocivas ao organismo, ou seja, substâncias ruins. Isso não acontece quando você faz no seu fogão, quando você faz na sua panela de barro, que tem gente que faz isso no final de semana com a família, que realmente a panela de barro dá um sabor diferenciado ao alimento, né? Verdade. Só demora muito tempo para o cozimento. Então, assim, Maria, o micro-ondas tem muita coisa para falar. O espaço é pouco de tempo. O que eu poderia dizer a você é o seguinte, e aos telespectadores: utilizem para descongelamentos rápidos e para reaquecimento apenas. Ok, vamos aqui a mais participações. Eli Claudino, mais uma vez, ela fala sobre o chuchu, né? O que é que vocês poderiam falar sobre o chuchu? É rico em quais nutrientes? Está caro ainda o chuchu? O chuchu, ele não está tão caro como a batata, não. Ele está até mais regular, tanto na oferta como mais ou menos no preço. O chuchu é um alimento muito utilizado em dieta, em algumas patologias, ou seja, em algumas doenças crônicas, porque é um alimento riquíssimo em vitaminas e minerais, além de ser um alimento leve. Às vezes eu falo rápido porque eu quero falar um monte de coisa de alimento que é importante. É um alimento leve, é muito saudável, ele é um alimento diurético e com ele você pode fazer uma série de pratos, desde soufflé a legumes cozidos, servido com carne, servido com arroz. Então ele é um alimento muito nutritivo e que tem um preço muito bom de mercado e que é muitas vezes subutilizado pela população, não é isso? A gente ouviu uma queixa, né, da nossa economista, a Sara França, em relação ao limão, né, que estava um preço ainda um pouco elevado. Ela tem a preocupação de utilizar o limão logo pela manhã, né, Sara? Sim. Tem essa preocupação de prezar pela qualidade de vida, né, porque quando a gente se preocupa
em estar bem, estar saudável, a gente evita gastar dinheiro com medicações. Sim, o limão, ele é um produto ácido, mas aí quando ele é acrescentado naquela água morna, que geralmente tem nas receitas de internet, você transforma aquela água numa água alcalina. Então, o nosso estômago ele já é bastante ácido. Ao ingerir esse líquido pela manhã em jejum, a gente vai reduzir bastante a acidez do nosso estômago. A acidez, ela favorece bastante a proliferação de doenças, favorece o crescimento de micro-organismos e é o que provoca, por exemplo, um resfriado, uma gripe mais séria. Ao ingerir esse produto, você vai estar, assim, melhorando a qualidade de vida. Agora, a nutricionista, ela pode passar mais próxima dúvida, né? Só queria esse gancho aqui da Sara queixa pelo valor do limão, que está um pouco mais elevado. Limão tem vitamina C, vai influenciar também na imunidade da pessoa? Funciona mesmo ou é mais um mito que circula aí na internet? Não, não é mito, não. O limão realmente funciona. Muitas pessoas se dão muito bem ingerindo o limão com água de manhã, espreme metade de um limão com 2 ou 3 dedos de água e consome em jejum. E o importante é que você só pode se alimentar meia hora depois desse consumo. Realmente ele altera o pH do estômago, ele desfavorece o crescimento do H. pylori, que é uma bactéria que muitas pessoas estão tendo, às vezes até porque estão se contaminando com copo e com talheres. Porque o H. pylori, ele vem da saliva também, a contaminação. Então, o limão emagrece, aumenta o sistema imune, melhora o pH do estômago, como eu falei. Agora, tem que ver a quantidade também. E tem que saber se você possui refluxo, se você tem algum tipo de úlcera ou se você tem gastrite, porque aí sim não é recomendado. Ok. Temos outra participação aqui, a Maria, que mora em Prazeres, ela fala o seguinte: ao quebrar a casca do ovo e colocá-lo na frigideira, percebi que a clara estava como se fosse uma água. Fiquei muito preocupada, e pensei na possibilidade do ovo estar com alguma bactéria. Ela fala que teve uma grave infecção intestinal, como ela ingeriu também outros alimentos, ela não sabe se isso foi por conta do ovo, né? Isso foi já faz uma semana. Ela está se recuperando, a gente deseja melhoras aí para Maria. Pode ter sido, né, esse ovo também, já que quando ela quebrou parecia uma água, né, essa clara? Não, seguramente não foi o ovo, não. O ovo, quando ele está estragado, ele gera um mau cheiro imenso. Pode ficar tranquila, não foi do ovo que você ficou doente. Esse ovo certamente estava velho. O ovo velho, ele apresenta a clara muito líquida, eu entendo mais ou menos o que você falou. Ela fica bem líquida, bem espessa, ou seja, você joga na panela, ela no instante solta toda na panela. Não foi o ovo, seguramente não foi o ovo que lhe acometeu a doença, não. Ok, temos aqui mais participações, agora elogiando aqui as convidadas, em especial também, né, a Ana Valéria. A pessoa disse que ela é uma ótima profissional, teve o prazer da pessoa, né, o Zé Mita, né? Ele e o pai dele trabalharam com essa excelente profissional, o Alessandro Lourenço e o Zé Mita de Cajueiro Seco. A gente manda aqui o abraço e o reconhecimento aqui à nossa nutricionista que está nos auxiliando, Ana Valéria. Muito bom, né, ter esse retorno, né? É muito bom. A minha função é essa, é ceder informação para que as pessoas realmente melhorem a vida ou promovam uma vida melhor. Então essa é a minha missão, eu me formei para isso realmente. Conhece o Zé Mita, né, e o Alessandro? Trabalhei no catering aéreo com ele há muitos anos no aeroporto. Tá ok. Abraço, Zé Mita, abraço a todos. Grupo de licença agora as convidadas, estamos na reta final do programa, mas antes vamos conferir aqui a nossa enquete. A gente fez aqui uma pergunta no começo do programa, a pergunta foi a seguinte: você está substituindo itens da feira para tentar economizar no orçamento doméstico? 75% das pessoas que ligaram e interagiram com a gente disseram que sim, que estão substituindo, 25% responderam que não. E a você que ligou, participou, a gente agradece o seu carinho e também sua audiência. E a gente encaminha agora, né, para as considerações finais. Queria muito agradecer a participação das convidadas. Sara França, economista doméstica, muito obrigado pela participação. Agora o espaço fica aberto para o último recado, são as considerações finais, fique à vontade. Obrigada, eu agradeço o convite, participar desse programa e toda essa discussão.
E tenho mais uma orientação para os participantes, para os ouvintes que estão acompanhando o programa, com relação ao produto in natura. Você pode ter esse produto no quintal da sua casa, não é? Construindo uma horta orgânica. Você tem esse contato com esse produto, você sabe de onde ele está vindo. E tem alguns produtos, como por exemplo o chuchu, ele é de fácil, você vai ter uma produção fácil em casa, com uma horta orgânica. Você pode trazer a questão da cebola também, uma cebola roxa. Ela tem um período da safra dela, ele é curto. Você tem também uma cenoura que você consegue produzir em casa mesmo. Então é mais essa orientação para contribuir nessa questão de economizar na feira. Mais uma vez, muito obrigado, Sara. Também queria agradecer a Ana Valéria Toscano, nutricionista. Muito obrigado pelas dicas, considerações finais. Fique à vontade. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Estou à disposição para essas questões, essas dúvidas. Acho importantíssimo um programa que traz para a população todos esses esclarecimentos. O tempo é muito pouco, mas eu acho que deu para esclarecer muitas dúvidas e deu também para ajudar a vida de muitas pessoas. Mais uma vez, um grande abraço a todos que nos assistiram e mais uma vez eu reitero, estou aqui à disposição para sempre esclarecer as dúvidas da população e ajudar no que for possível. Muito obrigado aqui às nossas convidadas, voltem mais vezes aqui ao nosso programa. E a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!